Um abraço, torcedor de Assis e de todo o Vale do Paranapanema. A partir de agora, tem Bola na Rede, com as notícias do esporte de Assis e da região. Tudo sobre os jogos regionais que terminaram sábado em Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Assis conquistou o terceiro lugar dos Jogos Regionais em Ourinhos. O título ficou com Marília. O segundo lugar ficou para os anfitriões, os atletas de Ourinhos, e Assis na terceira colocação, à frente de Presidente Prudente. Daqui a pouquinho, todos os detalhes de todas as modalidades dos jogos regionais. E também tudo da segundona. O Vossen continua invicto. São 16 partidas sem perder. Acho que é a maior série de toda a história do clube sem perder. Precisamos recorrer aos arquivos, principalmente lá em 1978, naquela campanha espetacular, quando o time estreou no futebol profissional e que só foi conhecer a derrota lá na reta final do campeonato. Mas eu não me lembro quantos jogos eram, então não dá para eu arriscar aqui. Mas, na história recente, com certeza, essa é a mais longa série de jogos sem perder do Vossen. 16 partidas, 10 vitórias e 6 empates. Mas, e o time está atacando como deveria? Está fazendo tantos gols como deveria? Tem gente preocupada com o ataque. Português, nós precisamos marcar mais gols. Perdemos muitos gols lá em Guaratinguetá. No sábado não chutou muita bola no gol.
calma que tudo tem a sua hora e a sua vez. Pelo menos é o que eu espero e que todos os torcedores esperam. Mas daqui a pouquinho você vai ficar sabendo os resultados da última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão e vai ficar sabendo também como ficaram os grupos. Como ficaram os grupos a partir de agora do Campeonato Paulista da segunda divisão. São quatro grupos de 4 times. 2 de cada grupo avançam na disputa. Eu, particularmente, acho que, na teoria, o Vossen ficou num grupo muito bom. Repito, na teoria. Não dá para dizer que, na prática, a teoria se repetirá. Isso só no gramado para saber. Mas, de qualquer maneira, avalio que o grupo em que o Vossen ficou para a terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão é um grupo que dá para passar. Claro, acho, e todos nós também achamos isso. Pelo menos os torcedores que têm acompanhado os jogos tanto no Estádio Tonicão como também fora de Assis. Muito bem, vamos começar? Vamos começar pelos jogos regionais que terminaram, e também tem informações do Campeonato Brasileiro, que tem a rodada 16 concluída e o Campeonato Brasileiro que vai terminando o primeiro turno. Mas vamos começar pelos jogos regionais de Ourinhos. O nosso reconhecimento, a nossa gratidão a cada um dos atletas que participou dos jogos regionais em Ourinhos. Vamos para a classificação final. A competição terminou no último sábado. Primeiro nas categorias menores, categorias de 14, 16, 20 e 21 anos. Tivemos vamos falar de Assis e aqui da nossa região, de Assis e da nossa região. A Palmital ficou em primeiro lugar no badminton masculino. Tivemos aqui na nossa região Paraguaçu Paulista, no basquete do basquete sub-21, ficou na 6ª colocação. Tivemos também no jogo de damas, categoria até de menores, o Tarumã ficou na 2ª posição. No damas feminino, Tarumã ficou com a medalha de ouro. No futebol masculino, mérito para a equipe do Vossen Sub-20, que disputou o campeonato dos jogos regionais, categoria sub-21. Ou seja, a molecada com um ano menos do que era permitido, mesmo assim, ficou com uma medalha de ouro a equipe de Assis, que na final derrotou o Presidente Prudente. Tivemos também da nossa região, Palmital ficou na 7ª colocação e Cândido Mota na 8ª posição, sub-21. No futsal masculino, Palmital ficou com a medalha de bronze. Palmital ficou com a medalha de bronze no futsal masculino sub-21. Tivemos também no futsal feminino, Assis ficou na 4ª colocação. Perdeu a medalha, mas mandou 5 pontos para a classificação final, que deixou Assis na 3ª posição. Tivemos também no handebol masculino, categoria sub-21, Maracaí ficou em primeiro lugar, passou o Presidente Prudente. E ainda no handebol feminino, Maracaí ficou na 2ª posição. No tênis masculino, Assis foi campeã e ficou com a medalha de ouro. No tênis de mesa masculino, Assis também ficou com a medalha de ouro. Tivemos no vôlei masculino, os meninos da professora Juliana Lameu ficaram com a medalha de ouro. Vôlei masculino, medalha de ouro para Assis. No voleibol feminino, Assis ficou com a medalha de prata e Tarumã ficou com a 4ª posição, tanto no masculino como no feminino. Já o vôlei feminino de Cândido Mota foi 6º colocado. E ainda no xadrez masculino e no xadrez
feminino, as meninas e os meninos de Assis brilharam e ficaram com a medalha de ouro. Na categoria livre, no atletismo masculino, Assis ficou na 7ª colocação. No atletismo feminino, Assis ficou na 4ª posição. Tivemos badminton feminino, Palmital na 3ª colocação. No basquete masculino, Assis decepcionou a sua torcida. Assis, no basquete masculino, perdeu para a Regente Feijó e ficou com a medalha de prata. No basquete feminino, Assis ficou com a medalha de bronze ao passar por Marília. Tivemos também, no jogo de bochas, Assis ficou na última colocação, 8ª posição, somando um ponto para a classificação geral. Tivemos também a Assis participando do ciclismo masculino. Assis ficou com a medalha de prata. A medalha de ouro ficou com Cândido Mota. E o ciclismo feminino, Assis venceu, Cândido Mota ficou na 2ª colocação. No jogo de damas, Assis ficou em primeiro no masculino e no feminino. No futebol feminino, Marília venceu, Prudente prata e Ourinhos bronze. No futsal masculino, Paraguaçu Paulista ficou na 5ª posição. Tivemos também Assis vencendo na ginástica rítmica. Assis em primeiro, Piraju em segundo e Bastos na 3ª posição. No handebol masculino, Assis ficou em 4º. No handebol feminino, Assis ficou em 2º. No judô masculino e feminino, Assis foi medalha de ouro. Tivemos também no karatê, Assis ficou na 7ª posição no masculino. No karatê, jogo de malha, Assis não ficou entre as 8. Tarumã foi a 7ª e Florínia a 8ª. Na natação, Assis, natação masculina, Assis ficou na 3ª colocação, medalha de bronze. Na natação feminina, Assis brilhou e foi medalha de ouro. Tivemos também o tênis feminino, Assis, medalha de ouro. No tênis de mesa feminino, Assis, medalha de prata, perdeu para Marília. No vôlei de praia masculino, Assis ficou na 6ª colocação. No vôlei de praia feminino da nossa região, Cândido Mota, 5ª colocada. E ainda no vôlei masculino da nossa região, Cândido Mota ficou em 7º, isso na categoria livre. E no voleibol feminino, a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo, vice-campeã. Xadrez feminino, Dracena venceu. No masculino, Tupã. Classificação final dos Jogos Regionais em Ourinhos. Classificação final. Ourinhos campeã, aliás, Marília campeã, 276 pontos. Ourinhos, vice-campeão, 253 pontos. Assis, na 3ª colocação, 196 pontos. E Presidente Prudente, na 4ª colocação, com 140 pontos. Da nossa região, Maracaí foi a 8ª colocada, com 40 pontos. Palmital, 11ª com 33 pontos. Tarumã, 13ª com 30 pontos. Cândido Mota, na 14ª posição, com 29 pontos. São as cidades aqui da nossa região. Paraguaçu, 34ª colocação, com 10 pontos também. E Florínia, na última colocação, com apenas 1 ponto somado. São, então, as informações finais dos Jogos Regionais de Ourinhos e também da cidade de Santa Cruz. Parabéns às nossas meninas, aos nossos meninos que representaram Assis nas mais diferentes modalidades em Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Dos Jogos Regionais, vamos para o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Última rodada da 2ª fase aconteceu no sábado.
todos os jogos com início às 15h. O Clube Atlético Penapolense venceu o Amparo e avançou na disputa. Em Franca, no estádio Lancha Filho, Francana 2, Joseense 2. Em Taquaritinga, grupo do Vossen, no grupo 8, o Taquaritinga venceu o Mantiqueira pelo placar de 3-0. Ainda em Jaú, o 15 de Jaú recebeu a Mauaense e venceu pelo placar de 2-1. Em Santa Bárbara do Oeste, o União Agrícola Barbarense, adversário do Vossen na próxima fase, venceu o Tanabi por 2-0. O SCA Brasil, em Santana do Parnaíba, goleou o Independente de Limeira, do técnico PC e do assistente Carlos Alberto Seixas, por 4-0. A decepção do campeonato na segunda fase, o Guarulhos, perdeu em casa para o Catanduva por 3-0. O América de São José do Rio Preto, adversário na terceira fase do Vossen no Campeonato Paulista, foi até Guarulhos e venceu o Flamengo por 1-0. Em São Paulo, Nacional e União São João de Araras ficaram no empate em 0-0. Jabaquara e FFC não aconteceu porque o Fernandópolis foi suspenso do campeonato. E para finalizar, adversário do Vossen na próxima fase, o Grêmio São Carlense recebeu o Rio Branco de Americana e ficou no empate em 1-1. Com isto, a classificação da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão terminou assim. Penapolense, líder do grupo 7 com 11 pontos. Francana, vice-líder com 8 pontos. Joseense, 7 pontos, terceira colocação. Amparo, quarto colocado, 6 pontos. No grupo 8 do Vossen, o Vossen terminou líder com 12 pontos. O Taquaritinga tem 11. E o Mauá, com 6 pontos, não conseguiu classificação para a terceira fase. E ainda o Mantiqueira com 3 pontos. No grupo 9, 15 de Jaú, 16 pontos na segunda fase. 5 vitórias e 1 empate. União Agrícola Barbarense, 7 pontos apenas, segunda colocada no grupo. Mauaense, 5 pontos, ficou na terceira posição e também não conseguiu classificação. E o Tanabi, o último colocado, com 5 pontos também. No grupo 10, o SCA Brasil terminou com 14. O Catanduva tem 11. O Independente de Limeira tem 9. Garantiu vaga o time do técnico PC. E quarto lugar, Guarulhos, sem pontuar. No grupo 11, União São João de Araras 13. O América 10. Nacional da Capital 10. E Flamengo de Guarulhos 1. Para finalizar, no grupo 12, Grêmio São Carlense 12, Rio Branco 9, Jabaquara 8, FFC 3 suspenso do campeonato. O Vossen, jogando no estádio Tunicão, manteve a invencibilidade ao empatar nos 40 minutos do segundo tempo. O time cedeu o gol para o Mauá com 36 minutos de jogo do segundo tempo. O Mauá, numa cobrança de falta, a dúvida é: a barreira foi mal formada ou a barreira se movimentou? Independente da falha, o jogador Tonhão do Mauá bateu muito bem de perna esquerda no canto direito do Sivaldo, que tentou, mas não conseguiu evitar e abriu o placar para o Mauá, que dava a classificação naquele momento para o Mauá. O Mauá estava avançando naquele momento a próxima fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Mas brilhou a estrela do técnico Carlinhos e do centroavante Rondinelli, que entrou no segundo tempo e marcou o gol do empate. 1 para o Mauá
1 para a equipe do Vossen. Tonhão marcou para o Mauá e Rondinelli empatou aos 40 minutos da segunda etapa. O Rondinelli, que havia entrado aos 15 minutos do segundo tempo. O Vossen entrou em campo no sábado contra o Mauá com Sivaldo, João Silveira, Samuel, Guilherme, porque o Alisson, alemão, com 2 cartões amarelos, foi poupado, nem no banco ficou, e Harrison na lateral esquerda, Iago, Júlio Simas e Matheus, o Mateuzinho. Lembrando que o Gutierrez, também com 2 cartões, foi poupado. No ataque, o Alisson, o Rodrigo, porque o Taylor cumpriu suspensão automática, o Rodrigo entrou com a camisa 9 e o Brian com a camisa 11. Este foi o Vossen que entrou para a partida. O técnico Carlinhos, no intervalo, colocou o Índio e o Beto, depois colocou o Rondinelli, Nicolas e o Adson. Placar final, 1 para o Mauá, 1 para o Vossen. Foram advertidos com cartões amarelos no Vossen o Alisson e o João Silveira. Os 2 receberam cartões amarelos, mas estão liberados para a primeira partida da terceira fase. Na terceira fase, o Vossen terá América de São José do Rio Preto, Grêmio São Carlense de São Carlos e União Agrícola Barbarense. Dos 4 times, 2 avançam para as quartas de final da segundona. O Vossen estreia domingo, 3 da tarde, em São José do Rio Preto, contra o América. Domingo, 3 da tarde, em São José do Rio Preto, o Vossen estreia contra o América. Será, portanto, domingo a estreia na terceira fase. E o técnico Carlinhos não deve ter desfalques, pelo menos em termos de punição, já que todos estão liberados. Resta saber se lesões impedirão algum jogador de estar em campo no Teixeirão no domingo. E no sábado, após a partida, mesmo, aliás, 898 torcedores presentes no estádio. Tem muita gente apostando que tinha muito mais do que 1.000, mas a diretoria do Vossen garante 893 torcedores em campo. Pagantes, pouco mais de 650, porque a molecadinha que tem acesso livre no estádio também precisa do ingresso, e o ingresso é zerado. Muita gente acha que tinha mais do que 1.000 torcedores, mas essa é a renda que foi divulgada pela diretoria do Vossen. E depois do jogo, sexta-feira foi aniversário do Vossen, 69 anos do Vossen, e teve festa. Teve parabéns no campo, mas depois na padaria, a torcida Sangue Mariano fez uma festa para time grande, com todos os jogadores descendo do ônibus, com fumaça, bordô, bolo, direito a bolo, e a molecada do time desceu do ônibus, foi para a festa, junto com a torcida. Há muito tempo a gente esperava esse momento, viu? Há muito tempo a gente esperava esse momento de torcedores e jogadores juntos. A disposição e a animação dos jogadores é grande em busca do acesso. Isso ficou claro e evidente no sábado, depois da partida, quando todos os jogadores desceram do ônibus e foram abraçar a torcida, comemorando a invencibilidade de 16 jogos e a classificação para a terceira fase. Agora é seguir em frente. Vossen e América de Rio Preto se enfrentam neste domingo, 3 da tarde. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? E para finalizar, informações do Campeonato Brasileiro, que chega à sua rodada 16. E assim como o Vossen, o Botafogo vai segurando
a sua invencibilidade também. Flamengo e América Mineiro, 1-1. O jogo disputado no Maracanã, sábado à tarde. Palmeiras 3, Fortaleza 1, no Allianz Parque, no sábado, 4 da tarde. No sábado, também, às 6h30 da tarde, em Salvador, Bahia e Corinthians 0-0. Em Cuiabá, 7h30 da noite, aliás, 6h30 da noite, Cuiabá 2, São Paulo 1. E ainda no sábado, 9 da noite, o Grêmio venceu mais uma. Venceu o Atlético Mineiro do Filipão 1-0. Ontem o Santos ia muito bem contra o líder do campeonato, Botafogo. Vencia por 2-0, mas o Botafogo se reabilitou e chegou ao empate. Tivemos ainda Bragantino Internacional 0-0. E o Goiás foi a Belo Horizonte e venceu por 1-0. O Vasco, em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. E hoje, Coritiba e Fluminense. A classificação do Campeonato Brasileiro, depois de 16 rodadas, tem o Botafogo ainda líder, e mais líder do que nunca, 40 pontos. O Grêmio tem 29, o Grêmio que deve anunciar o Luan do Corinthians, vai para o time de volta, né, para Porto Alegre. O Flamengo é o terceiro com 28, o Palmeiras com a vitória subiu para a 4ª posição, com a mesma pontuação do Palmeiras. O Atlético Paranaense é o 5º com 26, o São Paulo é o 6º colocado com 25, Fluminense também 25 pontos, é o 7º colocado. Bragantino tem 25, é o 8º. O Fortaleza tem 23, é o 9º. O Internacional de Porto Alegre com 23 é o 10º. O Cruzeiro é o 11º com 22. Ainda o Atlético, o Cuiabá, 12º com 22. O Atlético Mineiro, 21, é o 13º. O Santos é o 14º com 17, o Corinthians é o 15º com 16 e o Goiás é o 16º com 15. Saiu da zona de rebaixamento. O Bahia é o 17º na zona de rebaixamento com 14 pontos. Curitiba tem 14 também. O América tem 10 e o Vasco tem 9 pontos. É o último colocado. Terminou agora há pouco. Coritiba 2, Fluminense 0. Coritiba 2, Fluminense 0. Coritiba, na zona de rebaixamento, venceu o Fluminense. São, então, as informações do esporte de Assis e da região. Tudo da 2ª divisão, tudo dos jogos regionais e também os resultados do Brasileirão. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de segunda-feira e uma ótima semana. Até amanhã, torcedor. 8h30 da noite, com o técnico Carlinhos, fazendo uma avaliação do Vossen na vitória e falando da expectativa para a terceira fase. Até, meu amigo. Até, minha amiga. Tchau.